Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Feliz Páscoa. Na verdade, hoje é um dia muito especial, que a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito bom estar aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus sobre esse assunto, sobre essa questão tão basilar e verdadeira da história da humanidade. Afinal de contas, Deus enviou o seu único filho. O seu filho viveu entre nós, morreu numa cruz por nós, e hoje ele vive, ele ressuscitou, ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E louvado seja Deus por isso. Não é verdade? Vamos estar dando início a esse culto orando, falando com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós somos gratos a Ti, Pai. Sabemos o quanto nós somos falhos diante da Tua presença, o quanto pecadores nós somos. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Mas também sabemos o quanto pecadores, quanto distante nós estamos diante da Tua santa presença. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, por palavras, por ações, por omissões, ó Pai, contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra a natureza que o Senhor criou para que nós cuidássemos, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, inclina o Teu ouvido para escutar a voz do Teu povo que clama por Ti, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 86. Salmo 86. Nós vamos ler esse Salmo do verso 1 até o verso 7. Salmo 86, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, em que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, que atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Tenha essa palavra no seu coração, a certeza de que, a partir do momento que você falha, que você clama a Deus, Ele há de responder segundo a vontade dEle. Vamos estar cantando louvor ao nosso Deus nessa hora. E logo após essa canção a gente vai estar orando, pedindo perdão dos nossos pecados, nesse momento tão especial que você possa colocar a sua vida em súplica verdadeira diante do altar do nosso Deus. Vamos cantar esse louvor. Oremos, meus irmãos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença. Pai eterno, em nome de Jesus, nós sabemos o quanto nós somos pecadores e falhos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, em benignidade, como acabamos de ler na Tua santa palavra. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, inclina sim os Teus ouvidos ao clamor, Senhor, do Teu povo. O Teu povo clama por socorro, Pai. Socorre o Teu povo, Pai, conforme a Tua santa e maravilhosa vontade, Deus. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe, Pai, cada família, abençoe, Pai, cada lar. Deus eterno, em nome de Jesus, supre, Senhor, cada lar da Tua casa, da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa providenciar tudo aquilo que é necessário para o sustento de cada lar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te
pedimos, nós rogamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai, e quanto o Senhor está presente em nossas vidas. Por isso somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque, como o salmista disse aqui, no dia da angústia, ele clama a Ti. Nós também clamamos, mas ele tem a certeza que o Senhor responde ao clamor dele. E nós também temos essa convicção, essa certeza que o Senhor responde ao nosso clamor, não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, permaneça conosco, Pai, e perdoa os nossos pecados. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem feito abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Somos gratos a Ti por isso, Pai. Por isso, escuta a nossa voz, escuta a nossa adoração. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmo 149. Salmo 149. Hoje vamos ler esse salmo todo, Salmo 149. E nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus, vamos estar orando mais uma vez em adoração ao nosso Deus nessa noite tão especial de Páscoa. Salmo 149, diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Essa é a hora de nós estarmos cantando louvores ao nosso Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus com o nosso grupo de louvor e com outros membros queridos nessa hora. Deus abençoe e vamos estar louvando o nosso Deus nessa hora. Senhor, Tu és tremendo. Não há como pagar o preço pelo sacrifício que fizeste pelos nossos pecados. Grande conosco. Ele vive. Ele vive. A morte no jardim, a batalha se travou, e sobre os ombros seus o meu pecado carregou. Numa cruz se entregou, sacrifício de amor, pois Deus o mundo amou, dando sangue o Filho seu. Oh, ele sepultado foi consumado está. Oh, o poder do amor venceu. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Para sempre. Nada mais será igual. Estamos pra morrer, não vamos parecer. Estamos a morrer, nele vamos nos erguer. O chamado pra viver, nos
Jesus foi dado o poder, ao sofrer o fardo foi, ao morrer naquela cruz. Oh, ele sepultado foi, consumado está, o poder do amor venceu, ele vive, ele vive, ele vive, para sempre, nada mais será igual, ele vive, ele vive, para sempre, nada mais será igual. Nos gloriamos na cruz, porque pela sua morte nos perdoou os pecados. Quando ele ressuscitou no domingo pela manhã, deu vida a todos nós. Vamos cantar e dar graças a Deus que nos deu a vitória sobre a morte. Ele vive, ele vive, ele vive, para sempre, nada mais será igual. Ele vive, ele vive, para sempre, nada mais será igual, 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 nada mais será igual. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estante aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias ainda na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 20. Filipenses capítulo 4, do verso 14 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes
não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, como missionário que era, ele vivia também trabalhando, mas ele vivia sendo sustentado pela igreja do Senhor na face da terra. E esse sustento só poderia acontecer através de um princípio bíblico que é defendido tanto antes da lei, durante a lei, após a lei, no período da história da igreja como um todo, através dos dízimos e das ofertas. O apóstolo Paulo aqui, então, ele agradece à igreja em Filipe, aos filipenses, como ele diz aqui, e ele agradece porque esta igreja o havia ajudado e se associado a ele ao dar e receber justamente também questões financeiras e outras coisas mais, ou seja, o apóstolo Paulo era sustentado pela sua igreja, pela igreja do Senhor. E ele só poderia acontecer isso com ele através da fidelidade dos irmãos dessa igreja de Filipe, que não enviaram somente uma vez, não, enviaram 2 vezes para o sustento. E aqui ele vai falar o bastante para as minhas necessidades. E ele vai falar que não procura o donativo, verso 17, e muito pelo contrário, ele recebeu, ele não procura o donativo, verso 17, mas o que realmente interessa a ele é que aumente o crédito, o vosso crédito com Deus, com o Senhor. Ele diz, verso 18, categoricamente, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio à vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele foi suprido pela igreja do Senhor, através da fidelidade daquela igreja ao Senhor. E é exatamente isso que nós, Igreja Presbiteriana de Araçás, também fazemos. Através da fidelidade dos irmãos. Nós temos o privilégio de ajudar o reverendo Geraldo na Bolívia, outros missionários em campo, pontualmente ou mensalmente. Nós temos o privilégio de comprar várias cestas básicas para distribuição para pessoas que necessitam desse donativo, dessa realidade. Meus irmãos, e isso tudo só é capaz e possível através da fidelidade do povo de Deus. Com os dízimos e as ofertas também, estamos melhorando algumas realidades na igreja, estamos reformando a nossa congregação em Riviera da Barra. Isso tudo é um privilégio, meus irmãos. O dízimo não é uma obrigação. O dízimo é um privilégio, um privilégio de gratidão ao nosso Deus, ao Deus que é vivo, ao Deus que é verdadeiro, é um Deus que nos supre de toda e qualquer necessidade. É por isso que nós devemos devolver o nosso dízimo e as nossas ofertas com gratidão, com alegria no coração, como aquele que devolve parte daquilo que Deus já tem dado, já tem sustentado. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Pai eterno, Deus querido, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor já tem sustentado a nossa vida, o Senhor já tem sustentado o nosso lar,
Nós só podemos devolver a 10ª parte de tudo que é seu, porque o Senhor já nos concedeu o privilégio, a bênção de receber o nosso sustento, Pai. E é com gratidão que nós devolvemos, ó Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor mesmo consagre, Senhor, os dízimos e as ofertas da Tua casa. E dê sabedoria a todos que administram essa quantia financeira. Em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus também, Pai, queremos colocar pessoas que talvez estejam desempregadas, passando dificuldades. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua boa mão poderosa, eterna, santa, possa de fato, Deus, em nome de Jesus, abrir as portas de um emprego, para que haja mantimento na casa de cada membro. E Pai eterno, em nome de Jesus, supre-os de toda e qualquer necessidade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, então, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler do verso 19 ao verso 23 a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao verso 23. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua palavra. Na sua Bíblia aí, provavelmente tem um texto abaixo do título que está registrado assim, a maioria das Bíblias tem, Lucas 24, do verso 36 ao verso 43. E esses textos que estão abaixo ali são referência dos outros evangelhos. Então, certamente em Lucas 24, de 36 a 43, existe um trecho da palavra de Deus muito parecido com esse trecho de João. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o que aconteceu lá em Lucas 24, nesses versos, Jesus também aparece aos seus discípulos no primeiro dia da semana, no domingo, e os discípulos estavam atemorizados também, estavam com medo, estavam apavorados, estavam com medo de Jesus ali aparecendo, estavam com medo dos judeus, como aqui o texto em João está dizendo, e lá também eles aparecem atemorizados, estavam tudo trancados, e Jesus mostra a mão deles, Jesus fala com eles, Jesus apresenta as suas chagas, o lado e etc. Lá também, mas no texto de Lucas existe uma peculiaridade que aqui não existe, que não tem descrita aqui. Provavelmente aconteceu, obviamente, mas João não deu essa ênfase. Mas é importante a gente perceber isso. Jesus vai até lá, Jesus se assenta junto com eles, Jesus ele come junto com eles, Jesus teve mais uma vez comunhão com eles. Jesus Cristo de fato ressuscitou, Ele está presente em nossas vidas. Ele senta à mesa conosco,
Ele está presente no seio da sua casa, do seu lar, justamente para trazer coisas belíssimas e tremendas e eternas para a vida de cada um de nós. É um pouquinho disso que a gente vai falar nessa noite. A ressurreição de Cristo. O que a ressurreição de Cristo nos traz? Nós sabemos que nos traz a salvação, a vitória da morte, a ressurreição do corpo, a esperança de que, de fato, nós também ressuscitaremos no último dia, teremos uma vida eterna juntamente com Ele, nós teremos também um corpo glorificado, transformado, liberto do pecado, completamente santo e puro diante de um Deus Todo-Poderoso. E nós vamos poder adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo na beleza da santidade dele, com toda a plenitude do próprio plano de Deus da eternidade. Mas aqueles homens estavam passando por coisas difíceis naquele momento. E talvez essa seja a ênfase de João aqui, ao falar também sobre essa realidade, e Lucas também fala. Mas João aqui nos traz algumas coisas que são, assim, pontuais e tremendas. O que a ressurreição de Cristo representa hoje para cada um de nós? Além disso tudo que eu falei, em dias difíceis que estamos passando. Olha o que o texto vai dizer, o verso 19, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 20. E a gente vai seguir aqui com o texto, vai tentar lê-lo e ir explicando e pregando aos irmãos. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, vai dizer assim, vou ler novamente. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, aqueles homens estavam aterrorizados, estavam trancados nas suas casas. Eu imagino uma casa toda fechada, com as suas janelas fechadas, com as suas portas fechadas. Eles não saíam com medo dos judeus, com medo de morrer, como Jesus Cristo morrera. Eles estavam aterrorizados. E nota que eles já estavam ali provavelmente pelo menos 3 dias. 2 a 3 dias trancados ali, escondidos. E aí veio Jesus ao encontro dele. E a ressurreição de Cristo, ela nos traz exatamente isso também para as nossas vidas, nos momentos terríveis, onde nós estamos completamente alheios a tudo que acontece do lado de fora, quando nós estamos completamente atemorizados, trancados num canto talvez da nossa mente e coração, perdidos de modo geral. Jesus Cristo, ele adentra naquela casa. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos, que palavra tremenda! A ressurreição de Cristo não é algo somente para o pós-morte ou pós-transformação, pós-segunda vinda de Cristo, não é somente isso, mas o que Jesus está dizendo ali é que essa paz é para o hoje, é para o agora. Ele desejou essa paz para aquele povo que estava ali naquele momento. E notem que essa palavra paz seja convosco é repetida mais para frente, é uma ênfase de Jesus, porque ele via a necessidade daquelas pessoas que estavam sem paz. E Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ah, meus irmãos, que a paz de Cristo realmente esteja no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos ou futuros filhos, com os nossos cônjuges. Que a paz de Cristo reine em nosso lar, porque quando Jesus Cristo chega, a paz dele chega. E se você de fato confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se Jesus Cristo lhe encontrou, se Jesus Cristo foi ao seu encontro, assim como ele foi ao encontro daqueles homens,
Ah, meus irmãos, certamente a paz do Senhor vai estar com você. Por isso nós não precisamos ter medo, é isso que ele está dizendo aqui. Olha, vocês estão atemorizados, vocês estão assim, trancados aqui, vocês estão talvez perdidos, e aqui quando eu falo trancados, eu não estou falando de uma quarentena como nós estamos passando. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam literalmente trancados. Eles não saíam para absolutamente quase nada, com medo. Mas existe também nos nossos dias pessoas que, em meio às multidões do trabalho, faculdade, escola, na própria casa, junto com muitas pessoas, estão com medo. Estão com medo. Estão trancadas muitas vezes na sua própria mente, no seu próprio coração. Estão com medo das circunstâncias que estão acontecendo lá de fora. Estão com medo por causa de coisas que talvez sejam difíceis de resolver. Mas, meus irmãos, quando Jesus Cristo chega, a primeira palavra que ele traz para aqueles homens que estavam se sentindo assim, você pode estar se sentindo assim, mas Jesus Cristo mais uma vez fala ao seu coração, ao meu coração, e diz assim: olha, vocês não precisam ter medo. Paz seja convosco. A paz de Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesses dias difíceis que estamos passando, nesses dias turbulentos que estamos passando, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos. Onde Jesus Cristo chega, ele dissipa as trevas, a luz. E que verdadeiramente você creia nisso. Eu não sei que circunstância você está passando. Talvez você esteja com medo com a questão da pandemia. Talvez você possa estar desempregado, tentando buscar um emprego, mas a pandemia também atrapalhou, tem atrapalhado. Talvez o seu comércio esteja fechado. Talvez as demandas da sua vida, talvez as contas estão chegando, talvez a situação esteja ruim, mas tenha plena convicção e certeza que quando Jesus Cristo chega, e ele já chegou para a sua vida, ele já selou você com o Santo Espírito de Deus. Se não é assim, em nome de Jesus, clame a ele por isso. E a paz dele irá reinar na sua vida para todo sempre. É algo que você pode desfrutar hoje, agora. Não é algo que você certamente vai, aliás, desfrutar por toda a eternidade, mas você pode desfrutar isso hoje. A paz de Jesus Cristo pode ser desfrutada hoje. É isso que me deixa marcado nesse verso 19 da palavra do nosso Deus. Mas o texto segue. Ele vai além. O verso 20 vai dizer o seguinte: se a ressurreição de Cristo nos traz a paz, a ressurreição de Cristo também nos traz a alegria. Olha o que o verso 20 vai dizer. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes outra vez, verso 21, paz seja convosco. Meus irmãos, quando a paz de Cristo ela adentra no nosso coração, essa paz ela é tão grandiosa que nos deixa alegre. Quando Jesus Cristo adentra em nossa vida, existe uma alegria tremenda, uma alegria extasiante, uma alegria que é eterna, uma alegria que ela não passa, mesmo com as situações difíceis e terríveis. Quando Jesus Cristo adentra em nosso lar, na nossa vida, com a nossa família, ali existe alegria. Aqueles homens estavam tristes,
estavam chorosos, estavam de luto pela perda de um ente querido, de uma pessoa amada, do mestre deles, uma pessoa que andou com eles durante anos, pessoa que ensinou a eles, pessoa que não somente andava uma hora ou outra, mas estava todos os dias com eles, ensinando cada passo. Eles viram coisas grandiosas de Cristo. Eles desfrutaram do seu poder, da sua autoridade sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre demônios, sobre tudo. E de repente aquela pessoa que eles tanto prezavam, tanto amavam, morreu. Eles estavam em luto perpétuo, estavam com medo, aterrorizados. Mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro deles e mudou a história daqueles homens, daquelas mulheres. Jesus foi ao encontro deles e mostrou a realidade, uma realidade nova para cada um deles. Jesus apresentou a eles a paz que excede a todo entendimento, a alegria eterna. Uma alegria que não é baseada nessas circunstâncias difíceis, porque eles ainda continuavam com medo, mas uma alegria que certamente, mesmo em meio às dificuldades que eles passavam, era uma alegria que tocava o coração deles, com a certeza de que, nossa, Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo traz essa alegria extasiante, essa alegria que a gente muitas vezes não entende. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, que você peça essa alegria ao Senhor. Em nome de Jesus, que você de fato possa ter essa alegria no coração. E a ressurreição de Jesus Cristo é exatamente isso. A ressurreição de Cristo traz a alegria. E notem que o texto aqui vai dizer, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Ele mostrou uma realidade nova para eles. Mostrou a realidade nova. Sabe qual é a realidade? Que é um paradoxo isso, porque Jesus Cristo estava mostrando aquilo que o feriu, aquilo que tirou a sua vida. Mostrou aquilo que o machucou. E como eu falei algumas vezes já, a alegria de Cristo, ela não exime, ela não retira o choro. Eu falei isso na quarta-feira. Se você não viu, pode ver lá. O estudo foi sobre a alegria. A alegria não ausenta, não tira o choro. Porque, olha, ele estava mostrando suas mãos com as suas feridas, o lado do seu corpo com a sua ferida. E aqueles homens se alegraram? Como assim? De fato, eles se alegraram. Sabe por quê? Porque aquelas feridas, aquela morte, não pôde segurar o poder de Deus. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Como a canção disse. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida, o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, ou do meu Senhor, que vivo está. E isso nos garante a alegria de que sim, vamos passar por choros, por lamentos, por tristezas desta vida, mas a certeza de que Jesus Cristo venceu a morte nos traz alegria perpétua, porque um dia também nós seremos transformados e ressuscitados para a honra e glória do nosso Deus. A ressurreição de Cristo, ela nos traz a paz, a verdadeira paz. A ressurreição de Cristo nos traz a alegria que excede a
todo entendimento. E a ressurreição de Cristo nos traz também uma responsabilidade. É o que o texto afirma. Ela nos traz, essa ressurreição de Cristo nos traz a paz, essa paz que excede a todo entendimento. A ressurreição de Cristo nos traz a alegria. E a ressurreição de Cristo nos traz uma responsabilidade. Olha o que o verso 21 vai dizer. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Mas ele não para aí. Olha a responsabilidade aqui do cristão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a responsabilidade. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, isso precisa estar muito claro na mente do cristão. Porque me parece que eu venho batendo nessa tecla há algum tempo. Não sei se todos estão assimilando a ideia. Se não estão, vale a pena tentar assimilar. Porque não existe vida cristã divorciada da ação. Não existe vida cristã desassociada da evangelização, da missão de Deus que nos deu essa comissão de ir ao encontro do perdido. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Olha, ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, e o Pai me enviou para quê? Disse Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar o perdido. Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para libertar o seu povo. Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para libertar o seu povo, não somente no sentido de salvação, mas no sentido de dar uma vida, uma perspectiva nova para cada um de nós. Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado, da morte eterna. E aí ele vira nesse texto, depois da sua ressurreição, e ele vai dizer assim, olha, assim como o Pai me enviou para fazer isso tudo que eu falei aqui agora, eu envio vocês. Não é possível ser igreja, meus irmãos, sem evangelização. Não é possível ser igreja sem assistir ao necessitado. Não é possível ser igreja se a gente não cumpre o chamado. Não é possível ser igreja se de fato nós não encarnarmos, se nós não colocarmos de fato isso no coração da gente, que a gente não está aqui simplesmente para ir no culto de domingo. Uma vez por semana, ou duas, ou na semana de oração, algumas vezes mais. Não é para isso. Jesus Cristo não veio para isso. A palavra de Deus é muito clara. Jesus Cristo ia a cultos? Ia. Mas ele percorria as cidades, fazendo o quê? Evangelizando, pregando o evangelho do reino, proclamando a salvação dele. De fato, só existe igreja se nós fizermos isso. E aí, de repente, você pode estar perguntando e falando assim, então vamos criar uma comissão ou um grupo de evangelização. Meus irmãos, nós somos esse grupo. Então vamos criar um grupo de visitação a lares carentes, a orfanatos, a asilos, a casas de apoio a diversos tipos de dependências químicas e etc. Meus irmãos, você é essa pessoa.
Não precisa se montar uma comissão para fazer algo que nós todos fomos comissionados. Você foi comissionado a isso, eu também, todos nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E é interessante demais isso, porque o verso 22 ele segue. Ele fala assim, olha, meu Pai me enviou com uma determinada missão. Qual era a missão dele? Proclamar o Evangelho do Reino, discipular as pessoas. O discipulado de Jesus é caminhar com as pessoas, andar com elas, falar do Evangelho dele enquanto ele caminhava, andando. E aí ele vai dizer que discipulava pessoas, como está dizendo, ele foi enviado pelo Pai por isso, para salvar pessoas, para discipular pessoas, para caminhar com pessoas, para sim participar de cultos, para sim participar das festas que aconteciam e etc. Mas isso tudo era para adorar, para proclamar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Mas isso tudo, ele vai dizer o seguinte no verso 22, é assim como ele foi enviado, ele nos envia, mas como? O verso 22 vai explicar, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, nós só podemos fazer isso com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E talvez seja uma crítica, talvez pesada, ou uma realidade contundente, pode-se dizer assim. Se muitos cristãos, vamos ver se você me entende, se muitos cristãos deixam de cumprir a sua vocação, ou acham que não devem fazer isso, porque isso é função do pastor, ou do presbítero, ou do diácono, ou da comissão de evangelização, de visitação e etc. Ou da comissão de evangelização que vai de casa em casa e etc. Se isso não toca o nosso coração, será que esse Espírito Santo habita em nós? Meus irmãos, nós precisamos refletir isso, porque o Evangelho, ou se dizer cristão, é muito fácil. Nós precisamos viver o cristianismo. Nós precisamos entender que esse cristianismo nos comissiona a fazer algo como Jesus Cristo fez, pela vida do próximo, pela vida do irmão. Ele apresentou o Evangelho do Reino àquelas pessoas, para aquelas pessoas serem salvas, libertas do pecado. E quanto a nós, Igreja do Senhor, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todo aquele que está perdido, que está necessitado, que está carente, está alheio à vontade de Deus. Como que nós vamos fazer? Mediante a ação e o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a realidade que o texto bíblico nos apresenta aqui. Recebei o Espírito Santo. Recebei o poder de Deus. Para quê? Para evangelizar. Para quê? Para discipular. Para quê? Para que, através da sua vida, da minha vida, nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo a todo aquele que está perdido. E eu volto na mesma temática, na mesma tecla. Como? Tentando evangelizar a nossa rua, tentando evangelizar o nosso bairro, tentando evangelizar a nossa cidade. Como? Evangelizando a nossa rua, nós mesmos, a nossa cidade, o nosso bairro, através da igreja,
outros bairros da cidade através da plantação de novas igrejas. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, que cada membro da Igreja Presbiteriana de Araçás possa se envolver no trabalho, na obra da evangelização, na obra de discipulado, na obra de plantação de novas igrejas. Estude sobre isso, leia, ouça vídeos, palestras, pregações sobre esse assunto. Se envolva nessa ideia, se envolva nesse ministério. Queira saber mais com o seu pastor. Não espere somente o conselho da igreja delegar uma função para alguém. Não, vá você, pergunte. Se envolva na obra. Existe obra para todos, queridos. Que em nome de Jesus você possa se envolver na obra do Senhor. Na igreja. Existe trabalho para você. Existe um ministério. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, a ressurreição de Cristo nos traz o quê? A paz. Em meio ao caos da vida, em meio às tristezas da nossa época, quando Jesus Cristo chega, Ele nos traz a paz. A ressurreição de Cristo nos traz o que? A alegria. Uma alegria que excede a todo entendimento, a toda a realidade que nós possamos pensar e viver. E a ressurreição de Jesus Cristo nos traz uma responsabilidade. A responsabilidade de ir. A responsabilidade de que nós já fomos enviados por Cristo. Para quê? Para fazer a mesma obra dele. Nós fomos enviados por Cristo para quê? Para a proclamação do Evangelho a pessoas que estão perdidas. Como? Evangelizando nosso bairro, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, através da plantação de novas igrejas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se por um acaso você está passando por alguma demanda, saiba que a paz de Cristo esteja com você. Que a alegria de Cristo esteja com você. Mas que as responsabilidades dadas por Cristo a cada um de nós também esteja com você, comigo e com cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus nessa tarde. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus tremendo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a Tua boa mão poderosa possa nos conduzir, ó Pai, nos guiar, ó Pai, nos libertar de todo mal, Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós, recaia sobre todo o povo espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira nós temos um encontro marcado, no domingo às 9 horas da manhã e no domingo à noite nós também temos um encontro marcado às 19 horas. Deus abençoe, uma ótima semana, meus irmãos, e feliz Páscoa para cada um de vocês. Deus abençoe, um forte abraço.